Bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar o módulo 3. Hoje vamos falar sobre o mosteiro enquanto local e referir o monaquismo, e é muito à volta do monaquismo que vamos andar na aula de hoje. Uma das frases interessantes relacionadas com o monaquismo é a fuga mundi, que significa o desejo de isolamento e de entrega a Deus. Fuga, literalmente fugir, não é? De fuga, e mundi, de mundo, portanto, uma fuga do mundo, isolar-nos, no caso de evasão, em termos de sinónimos. O monaquismo, apesar de ter partido de atitudes individuais, acaba por ter seguidores e criar comunidades, e essas comunidades começam-se a chamar de monges. O primeiro legislador da Ordem de Benedita, que é a primeira ordem que surge aqui no nosso programa, chama São Bento de Núrcia, que cria a regra. Temos aqui algumas imagens desta figura. E esta ordem que São Bento de Núrcia cria passa a ser conhecida como Ordem de São Bento, ou mais conhecida ainda como Ordem Benedita. Esta ordem considera o mosteiro uma escola ao serviço de Deus, portanto, sempre dedicada à figura, à imagem de Deus, e os princípios orientadores, os três principais princípios, são a obediência, a humildade e o silêncio. E é na base destes três que todo o funcionamento desta ordem vai se realizar. Em termos de obrigações, o que é que está estabelecido? Orar, ora é labora, portanto, orar e trabalhar. O ora fica como ofício divino, relacionado com a dedicação a Deus, e o labora, o trabalho, que está dividido em três campos principais: o scriptorium dos monges copistas, onde fazem os seus trabalhos; as oficinas, muito dedicada àquilo que era preciso, literalmente oficinas, como os chamamos de oficinas; e o campo, porque estas ordens eram autossuficientes e também dedicavam-se ao campo, tinham a sua própria horta, a sua própria agricultura, os seus animais. Ordem Benedita, a Ordem de São Bento, na vida beneditina, é um termo difícil, mas relacionado, o ideal de buscar verdadeiramente a Deus e nada antepor ao amor de Cristo. Portanto, estrutura-se em três pilares importantes: a oração, o estudo e o trabalho. Portanto, repetindo um pouco o que já vimos antes: ora, elabora. A parte do estudo, o ledger, está ligado ao scriptorium dos monges copistas, que já vamos ver em relação ao poder da escrita qual a sua importância. A Ordem Beneditina, a Ordem de São Bento, define cargos e tarefas, portanto é extremamente organizado, e estabelece um código penal para quem não cumpre essas mesmas regras, desde isolamento, jejum, abstinência, neste caso pode ser a remoção da carne da alimentação, meditação e até uma expulsão temporária. Hoje em dia ainda encontramos seguidores deste tipo de ordens que também têm ainda este tipo de penitência, um pouco relacionado com a quaresma e outros tempos importantes do ano dedicadas a Cristo. Em relação ao mosteiro enquanto local, vale a pena começar a introduzir aqui alguns conceitos. O que é que o mosteiro tem, normalmente? Apresenta em termos de organização uma igreja, que é a parte principal, não é? A oração, a dedicação a Deus. Os claustros, que estão relacionados com uma parte de jardinagem aberta, centralizada. Temos os dormitórios e por baixo está o scriptorium, neste caso, nesta legenda surge scriptório, que também é aceito como resposta. Temos horta e o pomar, que normalmente estão juntos ao refeitório, que está na casa aqui em baixo. E do lado direito, no canto inferior direito, temos a enfermagem e a hospedaria, porque também poderiam receber pessoas de fora quando necessitassem, apesar de ser uma comunidade bastante virada para dentro. Um dos exemplos que nós temos é o Mosteiro de Alcobaça, para se relacionar esta questão organizacional do espaço. O claustro no centro, temos o refeitório, uma cozinha, a sala dos monges, temos também a parte dos lavabos aqui, que é interessante porque fica no claustro, porque muitas vezes nem sempre os mosteiros estavam em zonas de rio, portanto poderiam ter uma cisterna onde armazenavam água e daí retiravam, como é o caso do Convento de São Francisco da Cidade, onde é hoje a Faculdade de Belas Artes, ainda tem esse tipo de sistema.
Um dos exemplos que surge muito no programa é a Abadia de Fontenay. Em termos de organização, muito semelhante: igreja, claustro, refeitório, cozinha, enfermagem, hospedaria, dormitório. É aqui que começa a surgir a questão da abadia e já da reforma de ordem de Cister. Eu gostava que visualizássemos só um pouco deste vídeo. A Idade Média é o tempo por excelência dos mosteiros. Nesta época foram criadas inúmeras casas monásticas, sujeitas a diversas regras, pelas quais monges e monjas pautavam as suas vidas, consagradas ao serviço de Deus, ao trabalho e à oração. Em Portugal, o monaquismo medieval conheceu a sua maior expressão no Entre Douro e Minho, em que se situa o território do Tâmega e Sousa. Aqui se desenvolveu durante os séculos VI e VII um forte movimento de fundação de cenóbios, inspirado por São Martinho de Dume e São Frutuoso. A conquista da península pelos muçulmanos, a partir de 711, deu origem ao desaparecimento de grande parte das casas religiosas existentes. Contudo, mesmo sob o domínio islâmico, muitas permaneceram, enquanto outras renasceram ou foram fundadas à medida que a Reconquista ia avançando para sul e se tornava possível reorganizar a vida nesses territórios. Até aos finais do século XI, esses mosteiros mantiveram-se fiéis às tradições monásticas ibéricas anteriores à invasão árabe. Só nessa altura começou entre nós o tempo do monaquismo beneditino, com a chegada à península dos monges que seguiam a regra de Cluny, que adaptava a mais conhecida e divulgada de todas as regras, criada por São Bento no século VI. Estas instituições pertenciam, à época, geralmente às famílias dos seus fundadores, que intervinham no seu governo e se faziam sepultar nas suas igrejas, além de usufruírem de uma série de direitos, como a aposentadoria ou a comedoria, em troca da proteção que proporcionavam às comunidades monásticas e dos bens fundiários que lhes doavam. Da rota do românico fazem parte diversos mosteiros que conservam características deste estilo arquitetónico. Santa Maria de Pombeiro, Salvador de Travanca e Salvador de Passo de Sousa aderiram à regra beneditina e nela se mantiveram até à extinção das ordens religiosas em Portugal no século XIX. E São Pedro de Sete manteve-se até ao século XVI. Em outros, como São Pedro de Ferreira, Santo André de Ancede, Santa Maria de Cárcere, São Martinho de Mancelos, Santa Maria de Vila Boa do Bispo e Salvador de Freixo de Baixo, viveram cônegos regrantes de Santo Agostinho. Outra ordem que teve grande importância no Portugal medievo a partir do exemplo de Santa Cruz de Coimbra. A criação de uma casa monástica implicava, antes de mais, a escolha de um local apropriado, junto a cursos de água e a terrenos férteis, garantindo assim a satisfação das necessidades básicas de alimentação da comunidade. Depois, havia que pensar nos vários edifícios que eram necessários, para além da igreja, dos quais se destacava um espaço de habitação composto por dormitório, refeitório, cozinhas e uma enfermaria. Era necessário também uma sala para as reuniões da comunidade, chamada Sala do Capítulo, por nela se ler todos os dias um capítulo da regra adotada. Havia ainda o claustro, com o seu espaço ajardinado ao centro, entre a igreja
E as outras dependências? Também não podiam faltar os aposentos do abade, acomodações para acolher visitas e peregrinos, um cemitério, para além de celeiros, adegas, estábulos e outros espaços necessários à exploração agrícola e ao sustento da comunidade. Os mosteiros desempenharam também um papel fundamental no povoamento e reorganização dos territórios onde se implantavam. Com efeito, as suas igrejas funcionavam como sedes de paróquias que davam o acolhimento religioso necessário aos habitantes da região. Nas suas propriedades, os camponeses encontravam trabalho e dentro dos seus muros todos se podiam acolher em caso de perigo, que era muito habitual nesta época. Por outro lado, constituíam pontos de passagem de grande importância, tanto de religiosos como de viajantes e peregrinos. Por eles circulavam não só pessoas, mas também ideias e conhecimentos. As unidades monásticas tinham ainda um estatuto de polos culturais por excelência, onde a escrita se praticava e os livros, além de copiados, eram lidos e utilizados quer nos ofícios litúrgicos, quer na formação dos monges. Bom, vamos continuar aqui com vamos terminar isto e vamos fazer vamos seguir a parte do poder da escrita, que é como está no programa. O cristão São Bernardo, só para terminar, São Bernardo de Claraval, marcou a história religiosa, cultural e artística da Idade Média, foi responsável pela tal ordem de Cister, a ordem que surge a seguir. Eu deixei aqui algumas imagens da vestimenta. É o abade fundador da Abadia de Claraval, é bastante conhecida. Deixei uma imagem em cima dele, uma representação posterior em um dos corredores dessa abadia. É interessante porque a figura de São Bernardo de Claraval defendia o voto da pobreza e da vida de penitência e sacrifício, portanto estava mais virada para o povo, digamos assim. 3 passos para os crentes eram a meditação, a contemplação e o despedimento, encontro com Deus, conversão para Deus e restauração da ordem e da caridade. Uma das frases mais conhecidas é que está aqui: o avarento está sempre faminto, como um mendigo nunca chega a ficar satisfeito com os bens que deseja, o pobre como senhor de tudo os despreza, pois não deseja nada. Portanto, o despendimento total. Aqui um esquema, no início em cima, um mundo romano alfabetizado, culturalmente rico, portanto bibliotecas, escolas e academias, isto porque vimos no módulo 2, não vamos entrar no módulo 3 de repente, não é? Convém fazer uma ligação. E portanto vimos do módulo 2, o Império Romano, o mundo romano, que era organizado, as pessoas sabiam ler e escrever, muitas delas, e com as invasões do século V, estamos do lado esquerdo, no primeiro quadrado à esquerda, do século V ao VIII, as cidades eram apelhadas, as escolas, os teatros, as bibliotecas, tudo destruído, e portanto voltamos agora para a esquerda, há uma decadência cultural, há uma ruralização e o isolamento das comunidades, por um lado por medo, por outro lado por uma questão de sobrevivência, e portanto há uma alteração, entramos na Idade das Trevas. Com isto o analfabetismo começa a dominar-se, atinge as classes também dominantes, como a questão da nobreza, os guerreiros. O que é que começa a surgir? Em vez da leitura e da escrita, passamos a ter uma cultura popular não escolarizada de tradição oral. Ainda hoje temos muitos povos e muitas tribos que assim seguem uma cultura de tradição oral. Então temos o poder da escrita. Se não há muitas pessoas que escrevem, que leem e escrevem, portanto, onde é que ela fica? Bom, ela fica maioritariamente no clero. Eles dominavam o saber e tinham o monopólio de cargos públicos. Isto porque estamos a falar agora, o clero não é só quem está no mosteiro, o clero é tudo mais do que um mosteiro. Portanto, saímos do mosteiro enquanto local e agora estamos a falar do poder da escrita. Porquê? Porque são os monges copistas que estão dentro do mosteiro que fazem o principal trabalho em reproduzir os livros. Daí essa relação. Mas o clero é muito mais do que isso. É igrejas, é tudo muito mais do que o mosteiro. E, portanto, a maioria dos letrados eram eclesiásticos, vindo da scriptoria, que é scriptorium, mas no plural.
conventuais. Portanto, estes locais, como vemos à direita, onde copiavam e estudavam. A produção da escrita quase só existe nos mosteiros, não é? Portanto, o espaço monges especializados copiavam à mão documentos dos mosteiros, livros religiosos e livros em geral. E, portanto, poderia haver pedidos a estes monges copistas para copiarem, poderia haver algum tipo de pagamento e depois haver uma disseminação através destas cópias e, portanto, era muito à base disto. Como é que isto, voltando a ligar-se com o módulo 2? Portanto, no módulo 2 nós temos a língua latina, a escrita torna-se capital no final do Império Romano, escrita. E, portanto, vamos iniciar esse tipo de escrita na Idade Média, mas já no período, no que diz a época carolíngia, já com as letras que depois vão ser mais aquelas que nós conhecemos, e vão ficar este tipo de escrita, que é de difícil leitura. Portanto, começam aqui a observar estas miniaturas e iluminuras, tem algum texto, não é fácil de ler, para além de estar muitas vezes numa língua antiga ou de transição do latim ao período das línguas aqui europeias, indo-europeias, e portanto não é fácil. Temos também o surgimento, onde é que está a arte? Portanto, a arte não está na arquitetura, maioritariamente neste módulo, mas também está muito nos livros, e portanto aqui a arte surge com iluminuras e miniaturas em livros, e alguma escultura, como vamos ver, pouca pintura, mas é muito aqui à volta da... Eu deixei aqui pelos sulcos, criados pelos saltos. um excerto do filme do Nome da Rosa de 1986. Deixei um excerto do filme O Nome da Rosa de 1836, para eu não estar a ouvir por causa do vídeo, em que surge o sítio do Scriptorium, e eu era isto que gostasse que vocês visualizassem um bocadinho, já que não vão ver o filme porque é muito longo. O monge não deve rir! Apenas os tolos riem à toa! Espero que minhas palavras não o tenham ouvido. Vão ver os locais, eles estão... Um dos seus trabalhos é a cópia, portanto estão no escritório a copiar, como se vê nesta cena. Irmão, mas eu vi pessoas rindo de coisas sem sentido. E vocês franciscanos, no entanto, pertencem a uma ordem onde a alegria é encarada com indulgência. É verdade. São Francisco tinha inclinação para o riso. O riso é um evento demoníaco que deforma as linhas do... Isto para vos dar um contexto, isto são ordens diferentes que têm conceitos diferentes, e daí estar a haver esta discussão sobre o riso. Os franciscanos eram conhecidos por serem mais alegres, mais dedicados à alegria e ao amor, e outras ordens como estas mais antigas. O que eu queria era que vocês vissem, não era tanto o discurso, mas estão a ver aqui o local. Qual era a mesa do... Os locais, pronto. Este filme é muito interessante, é longo, quem quiser pode visualizar, que remete muito bem para este período do módulo 3. Acho que é muito interessante em relação ao mosteiro, surgem inúmeros espaços do mosteiro. Uma das obras mais importantes neste período, é o livro de Kells. Só o livro de Kells dava uma obra, e eu não quero estender porque já estamos a demorar bastante. Eram muitas vezes ilustrados com iluminuras e miniaturas, e o isolamento e as dificuldades de comunicação desenvolveram caligrafias e alfabetos diferentes que correspondem a diferentes regiões, mosteiros e abadias. O livro de Kells é muito interessante porque artisticamente, ao nível não só da caligrafia, mas toda a parte estética, plástica, de decoração, parte decorativa, caligrafia, tudo mais, é muito fora do que vemos no resto da Europa. Daí ele se ficar à parte do programa. Vamos ver aqui umas imagens. The Book of Kells, said to be Ireland's most precious medieval artifact, containing the Gospel books Matthew, Mark, Luke and John. A centuries-old treasure created to illuminate Jesus' life, the Book of Kells is a spectacular work of artistry and symbolism used by Irish missionaries to draw attention to the Gospels in the spread of Christianity during the Middle Ages. The Book of Kells, thought to be one of the oldest surviving texts in the form of a book, is lavishly embellished with scenes and letters in gold leaf and colored inks, handwritten on parchment. During the English Reformation in 1541, the Church took the book for safekeeping until it was returned to Ireland, and in the 19th century given to Trinity College in Dublin, where it is on display today, amazingly preserved. Engage with this book of books, a book for all time. Bom, é
é um livro em pergaminho, portanto em pele, não é? E tem não só pigmentos, mas também ouro, portanto tem um grande elevado valor, não só é um grande testemunho deste período, como tem um elevado valor ao nível dos livros em geral, da história da humanidade. Eu vou finalizar com a coroação de Carlos Magno, um pequeno vídeo a explicar, sublinhar o Natal de 800, do ano 800 foi o ano da coroação, e vamos só ver quem foi Carlos Magno, qual a sua importância e a sua transição para o cristianismo e a cristandade, que vai permanecer pelo módulo 3. Durante muito tempo, a Idade Média ficou conhecida como Idade das Trevas, por ser considerada um tempo de ignorância e superstição. No entanto, diversas pesquisas mostram que, ao contrário do que se pensava, a Idade Média foi um período de grande desenvolvimento cultural, intelectual e artístico. Grande parte desse progresso foi incentivada pelo rei dos francos, Carlos Magno. Filho de Pepino o Breve, Carlos Magno assumiu o trono franco no ano 768 e fundou o Império Carolíngio. Para ampliar as fronteiras de seu reino, ele dominou os povos da Saxônia, da Baviera e da Lombardia, convertendo-os ao cristianismo pela força. Assim, Carlos Magno tornou-se senhor de praticamente toda a Europa Ocidental e expandiu a religião cristã por todo o seu império. No Natal do ano 800, foi coroado imperador do novo Império Romano do Ocidente pelo Papa Leão III em Roma. Com essa coroação, tanto a Igreja Católica quanto Carlos Magno reforçaram sua autoridade sobre a Europa Ocidental, legitimando seu poder nas províncias, condados e marcas. O êxito da centralização política e econômica de Carlos Magno possibilitou um dinâmico movimento cultural, denominado Renascimento Carolíngio. Carlos Magno atraiu para sua corte os maiores sábios e eruditos da época, além de incentivar o estudo do latim, que caíra em desuso com os povos germanos, e promover a reforma da escrita para facilitar a comunicação. Novas escolas foram criadas nos monastérios e as que já existiam foram reestruturadas. Estudavam-se, por exemplo, aritmética, geometria, astronomia, retórica e dialética. Um dos principais objetivos desse movimento era a formação intelectual do clero, para melhorar a orientação dos fiéis e fortalecer o controle sobre eles. A cópia de manuscritos de textos religiosos, como a Bíblia, ou de escritores clássicos da cultura greco-romana era uma das atividades realizadas nos monastérios. Muitas obras importantes da antiguidade, como as de Cícero, Sêneca e Virgílio, só chegaram aos nossos dias graças a esse trabalho. Pelo menos 7.000 livros recuperados naquela época são conservados até hoje. Além dos livros, foram preservados esculturas, afrescos e iluminuras. Com essa intensa produção cultural do Renascimento Carolíngio, a ideia de que o período medieval tenha sido a Idade das Trevas revelou-se incorreta. Só fazer a ressalva, não confundir o Imperador Constantino com Carlos Magno, uma coisa, tá bem? Portanto, Carlos Magno já é do período do, dizem, Renascimento Carolíngio. Nós, Idade Média, tem muitas denominações. O que é importante é vocês compreenderem e decorarem o ano, o Natal de 800, é a coroação de Carlos Magno. Pronto, chegámos ao fim da nossa aula sobre o mosteiro, o local. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar os links todos aqui da aula de hoje na descrição. E até uma próxima aula.